Vocês participaram de uma reunião de incorporação ali no fundo, é? E aí? Ao invés de vocês manifestarem espírito, vocês incorporaram e não vai soltá-los? Comeram alguma coisa? Espíritos, não foi? Mas água já tem um monte de gente, né? Vamos fazer uma recapitulação. Quando lemos a obra de Kardec na questão 613 do Livro dos Espíritos, ele narra que cada ser organizado, de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem de gerar ou de gestar esse energismo, assimila uma porção de princípios inteligentes do universo, que nós sabemos que é o espírito na sua origem como matéria-prima do cosmos. Quando André Luiz, em Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 17, os trabalhos de passe, ele narra que a mesma energia que vamos usar para o passe é o espírito, o princípio inteligente do universo, que Emmanuel confirma na obra Seara dos Médiuns e esclarece o mecanismo na obra Roteiro. Então esses princípios inteligentes, quando atraídos pelas nossas mentes, transformando-se em fluidos ou em matéria mental. Da matéria mental nós começamos a gerar os infracorpúsculos, que para a física quântica, o quantum de energia. Para a física clássica, o bóson de Higgs. As linhas de forças, que nós chamamos de supercordas, que vão atrair outros elementos para formar os leptons, por exemplo. Os bósons, os bários, os quarks, para a composição dos elementos atômicos e atômicos. E tudo isso está acontecendo quando a gente pensa. Só não percebemos que isso está acontecendo. Se eu começo a orar ou a pensar em coisas nobres, eu crio fótons, é Joana de Ângeles. E fótons, para a autora, é partículas de amor tornado visível. E o amor é a reunificação dos princípios inteligentes em unidades cada vez mais amplas. Por exemplo, onde houver dois ou mais em meu nome, lembra quando Jesus disse? Ele estava falando desse elemento. Tudo o que fizeram um dos meus irmãos mais pequeninos é desse elemento primordial também. Porque segundo Leon Denis, em O Grande Enigma, quando pensamos, eles são atraídos pela nossa mente. E nós é que gravamos neles a nossa inteligência, os nossos sentimentos. E para Joana de Ângeles, por mais discreto e remoto que seja o pensamento, se for perturbador, nós começamos a criar o câncer, conforme Ramatiz, que pode levar milênios, porque somente quando ele transformar-se de princípio inteligente em fluidos, em matéria mental, e na bioenergia, e vai indo até chegar nas emoções, por exemplo. Quando chega nas emoções, ele percebe que foi perturbado e reage contra nós. Por isso que o câncer é um conjunto de fatores: mágoas, ressentimentos, autoculpa, autopunição. Até porque se você se autopunir, se autoculpar, você gera a fibromialgia. Tem cura? Ainda não. Porque é uma dor da alma, uma dor de consciência que reflete no corpo. É o corpo que sente dor? É o perispírito. Se você afastar o perispírito do corpo, você pode cortar o corpo que você não sente dor. A hipnose não é uma terapêutica eficiente para isso? Então você tem medo de anestesia, eu hipnotizo você, quer dizer, tiro o seu perispírito fora, ou assumo, eu mesmo comando o seu corpo, após a sua alma com o seu perispírito sair, eu ligo o meu perispírito no seu corpo e eu começo a comandar o seu corpo, que não tenho medo de anestesia.
Então, quando a alma afasta do corpo, que é o caso das cirurgias espirituais, pode fazer a cirurgia com um corte que nem sangrar, sangra. Ou, se sangrar, não tem hemorragia. Normalmente a pessoa não tem dor. A esclerose múltipla tem cura? Ainda não também. É uma agressão tamanha que destrói o encapsulamento dos nervos dos músculos. Autopunição. Autoculpa. O Alzheimer Também ainda não. tem paliativos. O Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, lúpus, até o HIV, os AVCs e vários outros. Agora, podemos nos curar de tudo isso sem medicação? Podemos. A ciência acadêmica, com as visualizações terapêuticas, com a oração mais bem elaborada, as pessoas saram do Alzheimer, do Parkinson e derrame cerebral, os efeitos causados. Saram da fibromialgia, da esclerose múltipla ou de qualquer. Tem uma amiga que é fisioterapeuta, ela tinha lúpus. Zerou o vírus, sarou e veio com um acréscimo. Hoje, se você vai até ela como fisioterapeuta e ele é o seu médico, fala, se você fizer direitinho os exercícios, daqui 2 anos você tem a possibilidade de andar. Com 2 meses ela te bota de pé. Ela toca em mim, porque de vez em quando eu vou lá, nosso corpo merece um carinho. Merece o carinho de alguém. A hora que ela toca, eu saio do corpo. Deixo o corpo lá com ela e viajo numa boa, porque sei que o corpo está seguro e em boas mãos. E ela acha o máximo, que eu chego a roncar, chego a babar, eu acho. Babar, eu não sei se eu babei, eu perguntei para ela, não. Mas tem algo nas mãos, porque ela tinha um objetivo de vida. Antes era um mecanismo de autopunição. E ela encontrou o motivo para viver. E na sua própria profissão, ela voltou com algo a mais. Eu tenho outra amiga que tem um filho e ela é médica infectologista. E veja a prova. O seu filho contraiu HIV. Uma médica infectologista. Só que ela curou-se de uma doença autoimune. Como essas demais pessoas, com o conteúdo está no livro O Despertar da Consciência, levado para a prática. E ela conversando com o filho, conversando com seu corpo, com seus órgãos, porque ela estudou medicina, ela conhece anatomia e fisiologia, zerou o vírus da AIDS. Agora, se ele mudar o comportamento, agora se não mudar, foi um trabalho quase em vão, porque nesse sentido, se eu estou com HIV e você não, isso já é prova científica da ciência atual. Você doa o seu sangue dependendo da sua moralidade, porque tem certas pessoas que mesmo se eu colocar o meu sangue infectado nela, não desenvolve. O sangue, o sistema de defesa dela come a minha moçada igual canibais. Aí coloca o seu sangue no meu corpo, eu saro. Agora, se eu mudar de vida, não há reincidência. Mas inicialmente, só do seu sangue entrar no meu corpo, cura o HIV da maioria dos pacientes que querem mudança. Agora, quem não quer mudança, não vai acontecer nada. Porque nós vamos dar um jeito de expulsar o povo dela. E pode acontecer ainda outra coisa, o sangue dela alterar o meu fator sanguíneo. Quer dizer, o povo dela falou, agora quem vai mandar nesse negócio somos nós. Isso nós conhecemos vários casos. E quando alguém nos abraça, não parece, dependendo da situação, que nos vira do avesso, beneficamente? Tem hora que parece que rouba a nossa energia, a gente fica até com as pernas bambas, não fica? A pessoa sai, fala, levou tudo que eu tinha. Só que isso é ignorância, porque como que levou se eu tenho uma fonte inesgotável e inestancável? Agora, se a minha crença fala que o outro é negativo, aproximou de mim, eu já fico sem,
Não tem muitas pessoas que vão aplicar passe e depois precisa receber passe? Aplica lá tantos passes e daqui a pouco se sente cansado. Aí tem que sentar para receber passe. É assim, é? O energismo do passe não passou por mim? Agora, se eu não estava presente no que eu estava fazendo, agora se eu estou presente, se eu apliquei 20 passes, eu recebi 20. Que é o primeiro beneficiário da pessoa. Então eu saí, no mínimo eu tenho que entrar bem e sair melhor de qualquer tarefa espírita. Se eu entrei numa tarefa, seja ela do passe, da água magnetizada, da mediúnica, qualquer uma, se eu sair pior, eu posso parar e fazer uma introspecção, um exame de consciência, estudar mais, porque tem alguma coisa que não está batendo. Então, quando falamos do conhece-te a ti mesmo, e esta frase, nós convivemos no Egito com o autor dessa frase, chamado Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande, o pai da sabedoria. Ele que criou essa frase, conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade, que mais tarde nós trouxemos para a Grécia. No Egito, vocês sabem como eram as nossas universidades? O primeiro curso, o que nós chamamos hoje, porque estudamos medicina lá, o que nós chamamos hoje de clínica geral. Você tem uma noção geral do corpo. Então o templo era um corpo humano com tudo que tinha no corpo. Agora, subsequentemente, depois você faz uma residência. E quando você faz residência, você já escolhe qual dos sistemas do corpo você vai especializar. E depois, dentro de um sistema, não tem criaturas profissionais que estudam pescoço, cabeça, e outros depois se especializam só em ouvido, garganta. E aí você vai até onde você quiser. Você especializa nos sistemas, depois se você quiser escolher o órgão, o tecido dentro daquele órgão, a célula dentro do tecido, até onde a sua consciência lhe permitir. E naquele ambiente nós estudávamos até os átomos. Entendemos que era uma cópia perfeita do sistema solar. E questionávamos na época, será que tem vida? Agora André Luiz fala que tem. Um aglomerado de forças vivas que nasceu da matéria mental, que é formada por seres vivos incontáveis. Então, quando nós sabemos desse patrimônio que temos e sabemos onde bater, não é simplesmente pedir e obtereis. Você sabe que não é assim. Se fosse assim, seria muito cômodo. Então eu vou fazer um projeto de vida digna, mais e melhor, porque com as mesmas ideias que eu criei o problema, eu não vou resolvê-lo. Einstein. Eu preciso mudar de ideia. Então, quando eu apresento uma proposta de mudança, agora eu vou bater, ou vou pedir a possibilidade da mudança, e com certeza alguém vai me dar a oportunidade de mudança, que é a minha própria consciência. O Deus, o Cristo e o Evangelho em mim. Eu sei onde bater, a qual porta que eu quero que abra desse conhecimento. Para quem eu vou pedir. Mas hoje, se formos olhar a oração, mudou a frase, louvar, pedir e agradecer. E Emmanuel estudou a pauta e chegou à conclusão que louvar é quando eu reconheço que Deus é onipotente, Ele é onisciente e onipresente. E lembro pelo menos dessa passagem com Jesus. Meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores. E Emmanuel conclui, não tem como louvar a Deus se não for na ação. E ele segue, e Ramatiz também.
Aí normalmente pedimos bênçãos e pensamos que é algo pronto. E eles narram: bênçãos significam oportunidades de trabalho no bem. E aí vem Joana de Ângeles e narra: gratidão, agradecer é trabalhar, é colocar na prática a pauta elegida. Então gratidão é a ação, o comprometimento com a dádiva que foi solicitada. Então quando entendemos tudo isso em nós, se o homem soubesse a força, o homem é aqui na periferia, Kardec, o homem é um pequeno mundo, é a alma que está encarnada. O diretor é o espírito. Como eu disse, o princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus. Agora, eu como alma, preciso no mínimo conhecer o meu corpo e falar: eu sou fulano. Eu estou aqui para fazê-lo evoluir até se confundir com o perispírito. Pelo menos é o que consta no capítulo 4º, no item 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. O corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Se você é professora e ele um aluno, se ele souber tanto quanto tu, você pode olhar para ele e falar: tu é um professor também, vá ensinar. Então, se o perispírito evoluiu até se confundir, ou melhor, o corpo físico até se confundir com o perispírito, ele é o corpo espiritual por sua vez. E se o perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, como que é essa completa purificação? A natureza dos espíritos puros. Então, se ele chegou num grau da mesma natureza dos espíritos puros, ele se tornou mais um espírito. Isso é próprio Kardec. O perispírito é a alma evoluindo. Já que tudo cresce, tudo evolui. E Hernando Guimarães Andrade dá um show na obra Psiquântico nesse quesito. Ele mostra que o elemento é único, o princípio inteligente do universo, e é ele que vai gerar ou se transformar em todas as coisas. O que Kardec chamou de átomo primitivo, o espírito. E de átomo físico, uma aglomeração desse. Está na questão 34 do Livro dos Espíritos. Então, a molécula secundária, que é a molécula da matéria, é uma porção de moléculas primárias. Por isso que na Gênesis ele narra que não existe nada em todo o cosmos que não seja uma porção desse elemento. Então, a partir de agora, cadê a minha mocinha que gosta de alface? Você fugiu da minha pessoa, né? Você foi lá pro fundo, né? Ela ama a alface, né? Mas me mostraram o rostinho dela quando ela era alface. Era bonitona. Já pensou quando a gente partia para cima de você com uma peixeira para cortar você? Para esse povo maluco, será que não pode pegar com as mãozinhas delicadas e me tocar, já que eu vou morrer para dar vida para eles? Tem que vir com essa violência, né? Quando a gente desconhece, porque o sabor, para começo, depende da educação do paladar, é Kardec. Então, se educarmos o paladar, tudo vai ter o sabor que quisermos. Eu como qualquer coisa, por isso que eu só fico na água normalmente durante a palestra, porque a água tem o sabor que eu quiser, tem a qualificação que eu der. Vocês estão comendo lá bolo, isso, aquilo, eu estou comendo tudo que está lá e mais um tanto aqui. Porque ela traz tudo que existe na natureza. Ela precisa de meio segundo para tomar a forma e a qualificação que eu tiver capacidade, juntamente com aqueles que me assistem. E em química é conhecida como solvente universal, né? Que solve tudo. Estou dizendo, em química, quando a gente está estudando química, aí estudando sobre a água, né? Ela é o solvente universal. É aquele solvente que dissolve quase tudo na natureza. Exato. Quer ver uma coisa interessante? Às vezes a gente olha para o corpo, quer consertar o corpo, e como eu disse, às vezes a gente não conhece nem os próprios tecidos. Você olha para a pele, você sabe que tem 3 dimensões.
que se renova totalmente em 4 semanas. E se eu soubesse cuidar do que como, eu teria uma pele novinha em 4 semanas. Você está fazendo aniversário, quantos aninhos? 44. E eu, quantos aninhos eu vou fazer em novembro? 60. Você já sabe, você não vale. Tem graça. Ele não vale. Mas aparenta 38, 40. E eu pretendo chegar aos 600. Antigamente a gente vivia isso. Então, quando a gente estuda o corpo, a gente vai estudando o tecido conjuntivo e vê as 5 dimensões: o propriamente dito, o cartilaginoso, o adiposo, o ósseo, o sanguíneo. E se eu quero entender melhor o próprio corpo e dar a ele algo mais nobre, estudo pelo menos o sangue. E sei que ele é feito, 55% é plasma, 55% do volume, 45% de leucócitos, hemácias e plaquetas. Aí você vai analisar o sangue, 95% é água. Agora eu trago água para o meu corpo ou refrigerante? E é o sangue que vai nutrir tudo no corpo, inclusive a estrutura óssea. O tecido sanguíneo alimenta o tecido ósseo. E aí, se eu dou aos meus ossos água de qualidade, eles se renovam. Água. E você toma água mastigando ou engole? Posso falar quantas vezes você mastiga para eles? Não? Não, né? Melhor não. A partir de hoje, se você tomar meia hora antes, só meia horinha, meio copinho de água, mastigando e mentalizando o alimento que você mais gostaria de comer. Pode ser as besteirinhas que ela falou aí. Você entendeu? Meia hora. Na hora que você for comer, você vai tomar, mastigando, mentalizando o que você gostaria, inicialmente. E depois, mais adiante, o que seria útil ao seu corpo. Mas no início pode ser o que você gostaria. Meia hora antes da refeição, você faz isso. Na hora, se você mastigar um tanto mais, só o dobro do que você me disse, você já come 30% a 60% menos, vai ficar saciado do mesmo jeito e o seu corpo vai ficar mais leve. Eu posso então tomar um pouco de água e pensando que estou comendo uma barra de chocolate. Exatamente o que eu faço. Eu aprendi isso na questão 32 do Livro dos Espíritos. Os sabores, os odores, as cores são a união dos elementos conforme a conformação que eu der. Os mesmos átomos. Na questão 30, a matéria é feita de um único elemento, que é o átomo primitivo. Então, eu gosto de chocolate, então agora tudo que eu vou comer é pensando em chocolate. Pode pensar no chocolate, mas chocolate, porque isso que você come normalmente é glicerina com alguma coisa. Eu gosto de chocolate branco. Chocolate branco, pode ser. Mas chocolate, na água que você vai tomar vai ter o chocolate puro. Pode ser branco, a cor você pode dar o que você quiser. Mas menos essas agressões que colocam só para dar volume e vício ao seu corpo. Você vicia, mas não nutre. Que o chocolate é belíssimo como alimentação, quanto pelo menos 70% de pureza, de 50% para cima já está valendo. Então comece a mastigar a água. Vamos fazer um teste. Vamos ver se esse negócio é verdade. Você está pronta? Eu também gosto de chocolate branco. Não sei como é que eu vou mastigar água não, mas de repente... Você não vai conseguir mordê-la, mas imagine você mordendo no seu pedacinho de chocolate. Que eu, ao invés de eu comer o chocolate branco, eu como ou eu tomo o suco de cacau. É branquinho, mentalizo, estou mordendo na minha barrinha de chocolate branco. Então vamos lá, calma lá. A água vai esperar as suas ordens antes de você colocar na boca. Primeiro você vai dizer a ela em que você gostaria que ela se transformasse. As suas virtudes vai mergulhar dentro delas e já está mentalizando o chocolate.
E agora vai colocar na boca e mastigar, mentalizando. Você vai ver que ele vai tomar o mesmo sabor e até a mesma textura, dependendo da sua fé e da sua amorosidade. Essa aí está do tipo daquela pessoa. Eu vou contar uma historinha para vocês. Vem a minha menina da alface aqui para você ver como que é. Pode tomar a mesma coisa, você vai imaginar uma das besteirinhas que você gosta, mas bem amorosamente e sem peso de consciência. Você entendeu? O que você gostar. Pode ser a pizza, pode ser o que for. Põe na boca o sabor da pizza que você quiser, mastigue, vai mentalizando, vai tomando a forma do que você percebe que quando você vai mastigando, vai tomando a forma do que você está mentalizando. Vai respirando, que a respiração te ajuda, o olfato ajuda o paladar a sentir a textura. Pode respirar, que a respiração ajuda a qualificação. Quer experimentar? E aí? Não consegui me concentrar muito. Mas já mudou alguma coisa, não mudou? Pelo menos um pouquinho, pode dizer que ainda está com sabor. Pode sentir. Ela foi um pouquinho mais além, mas era mais ou menos igual àquela pessoa que acreditava que a fé removia a montanha. Ela falou, então, já que esse negócio é levar uma montanha, ela tinha uma baita de uma montanha em frente à janela. Aí a hora que ela foi dormir, deu a ordem para a montanha sair de lá e ir para outro lugar. No outro dia ela abriu a janela, a montanha estava no mesmo lugar. Ela falou, eu sabia que você não ia se mover. Mais ou menos. Filha, eu quebrei o joelho e todo mundo viu. A loja inteira viu que eu caí numa escada de ferro e bati o joelho no ferro e o estalo, o pessoal ouviu de longe. E ouviu quando saiu ossos para fora. Eu abracei o joelho com as duas mãos e mentalizei o meu joelho perfeito. Quando eu tirei as mãos, eu saí andando normal. E ninguém entendeu até hoje. Nós somos da época da alquimia, a gente fazia ouro. É fé, certo? Parabéns. E todos nós. Eu fiz um tratamento eu fiz um tratamento de canal em pouco mais de uma semana e tem documentado o raio-x com a lesão e depois o osso cicatrizado. Qualquer um pode fazer. Agora eu preciso ter uma noção e confiar no corpo. O corpo sabe fazer. É André Luiz. Se eu não perturbar o corpo, está lá em Mecanismo da Mediunidade. Se eu deixar de perturbar o corpo com a dúvida, ele sabe fazer. E Pastorino reafirma André Luiz em Minutos de Sabedoria. Tenha fé no seu corpo, ele sabe curar-se. Agora eu duvido do corpo e ainda dou ao meu corpo. Quer ver uma situação? Não vai se culpar pelas besteirinhas, tá? Mas vamos lá. E eu mentalizo o corpo belíssimo, saudável. E no outro dia, batata frita. Eu quero curar o corpo ou assassiná-lo? Porque nós sabemos que a batata frita, ela empata com a pipoca de micro-ondas, como os dois piores alimentos do mundo, dependendo do óleo com que se frita. Agora, se eu coloco no óleo adequado, que é a gordura de porco ou óleo de coco, e se eu sei fazer, eu não vou ter o pior. Pode não ser o melhor, mas não vai me agredir como o outro agrediria. Eu acabo de fazer o meu projeto belíssimo, eu dialogo mentalmente e tal, até como os alimentos mais saudáveis. A hora que passa um amiguinho, alguma coisa, eu começo a espetar.
Como que sara o corpo? Agora, se eu começar a cuidar do pensamento, que Jesus chamou assim, conforme o apóstolo, o discípulo Marcos anotou no seu evangelho, no capítulo 13, no item 33. Olhai. Não é orai primeiro e nem vigiai. Olhai. Isto é Emmanuel estudando. Olhai. Olhou o que você quer? Agora, orai. Trabalhe para construir o que você quer. Agora, vigie a sua criação, a sua obra. E agora, na hora de olhar, eu quero observar a vida alheia. Na hora de orar, de fazer alguma coisa, eu quero espetar e depois vou ver se deu certo o meu feitiço. Porque feitiço é quando a gente dá pequenas espetadas nos outros. A gente fala, enfeitiçou a vida do fulano. Macumba, vocês sabem que é algo que eu já encomendo, eu já faço um trato com os elementais, já vou lá na encruzilhada. Bruxaria, vocês já sabem que juntam uma infinidade de coisas num caldeirão, aí a coisa... Agora, magia negra é o último estágio da coisa. E quando o Ramatiz fala que a pior magia negra é falar da vida alheia, no Evangelho segundo o Espiritismo encontramos: quem comenta o mal contribui para a sua expansão. Ou em Agenda Cristã de André Luiz também encontramos que o mal não merece comentário em tempo algum. Porque veja, quando eu penso, está aqui a mente. Tudo que eu estou pensando está refletindo no meu perispírito e no corpo físico, e em cada uma de suas partes, sem lapso de tempo. Não demora nem milésimo de segundo. Começou a pensar, tudo isso está sendo repassado para todas as partículas dos nossos veículos de expressão. E não é só isso. Está interferindo no entorno, porque chegou no meu universo, gerou o que nós chamamos de magnetismo e começa a interagir com o meio. Por isso que tem pessoas que passam perto das nossas plantinhas, secam-nas. Vocês sabem disso. Nem precisa olhar. Eu conheço pessoas que nem olham, se passar perto, murcham. Tem pessoas que olham para um animalzinho, ela simplesmente olha e faz o gesto como se fosse dar um tiro, faz assim, ó. O animal cai duro. Eu conheço pessoas assim. Agora imagine se você estiver distraído. Porque às vezes a gente começa a policiar muito as outras coisas e esquece de cuidar da própria vida. E quando nós falamos de orar, segundo Kardec, na oração cada palavra revela uma intenção. Eu tenho a intenção de mudança. Eu estou consultando a minha consciência. E a minha mudança, o que eu mais desejo é ser a cada dia mais pacífico. Porque tem hora que vem cada leão de dentro de algumas jaulas que criei. De vez em quando eles rompem a jaula e até que a gente pega, já mordeu em muita gente e machucou. Ser mais sereno diante das turbulências, das provações. E também almejo ser mais saudável, respeitando a vida e as leis em todas as frequências. E na pauta, eu desejo ser a criatura mais feliz. Porque felicidade é um estado de consciência tranquila, à luz do dever fielmente cumprido. E nesse sentido, com André Luiz, oramos. Se eu quero, eu penso. Se eu pensar, eu ajo. Se eu agir, eu atraio. Se eu atrair, eu realizo. Somos hoje o que pensamos ontem. E seremos amanhã o que estamos pensando agora. O desejo é uma entidade, um ser, tomando a forma correspondente. Assim como a oração é filha
primogênita da fé, e o dever representa na prática, ou reflete na prática, todas as virtudes. A piedade nos chama a atenção ante o sofrimento alheio. A compaixão me transporta para dentro do ser a quem desejo auxiliar. A autoconfiança me capacita para tal, porque sei o que sou, onde está e como usar os meus potenciais, onde estão e como usá-los. E amor é quando eu saio de dentro do outro e crio as situações e exemplifico-as nas minhas atitudes, dando ao outro a oportunidade de exercitar os seus potenciais por sua vez. Um novo mandamento eu vos dou, disse-nos Jesus: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Pensar como Jesus pensou, sentir como Ele sentiu, falar como Ele falou e viver como Ele viveu, é a nossa pauta. Pensar na sua verdade, sentir o que está pensando, falar o que está sentindo e viver o que está falando. Eis a pauta para que possamos construir uma vida diferente, se a que estamos vivendo ainda nos causa desconforto e desajustes ou desacertos. Não é difícil. Tudo o que necessitamos inicialmente é de boa vontade, disciplina, perseverança. O conhecimento nos ilumina e a vivência do conhecimento nos liberta. Algumas perguntas hoje, porque de repente vocês querem perguntar alguma coisa e até amanhã já esqueceu, se não tiver como anotar. Então, a meia dúzia de perguntas. E aí a gente encerra hoje, ou se vocês está com as 2 horas que foi combinado, já fechou. E eu fui militar e atleta de artes marciais. É disciplina e alguma coisa mais. Talvez, se não der para você responder hoje, pode ficar para amanhã. Porque, inclusive, eu comprei o seu livro para ver se nele eu encontro essa resposta. E você talvez possa me dar. Assim, depois que eu te ouvi, agora, e algumas coisas que eu vi em palestras no YouTube, ficou uma dúvida muito grande em mim quanto o que seria a alma. Porque eu tinha outra noção, outra denominação do que eu classificava como alma. E agora me criou essa dúvida quando você disse que a alma se comunicava com o corpo e se comunicava com o espírito e estava ali sem saber que ela fazia parte do trio, vamos dizer assim. Aí isso criou uma dúvida em mim que talvez ao longo do seminário eu possa esclarecer, possa entender. Vamos lá. No livro vai estar no capítulo 5. Além de você estudar a origem do espírito, a sua natureza e até a sua individualização no capítulo 3, estudar o perispírito e refazer esse percurso do capítulo 3 e compreender melhor a evolução do espírito, no 5 você já vai ver o espírito pronto e entender que o que está encarnado é apenas um ponto de autoconsciência pura, com Joana de Ângeles, com Leon Denis e outros. Então, Ernesto Bozano, na obra O Objetivo da Vida, como eu disse, em cada encarnação o espírito fabrica mais uma alma. Então, cada vivência, eu vou dar um exemplo bem prático disso. Para Hernani Santana, na obra Universo e Vida, um estudioso muito sério, para ele, Jacó, Moisés, Elias e João Batista, 4 etapas ou 4 almas do mesmo espírito, mas 4 etapas do mesmo ser. Se fosse reencarnação, como ela acreditava e às vezes acredita ainda, que é o espírito todo,
Se Jacó reencarnou como Moisés, ele não existe. Quem existe é Moisés. Se Moisés reencarnou como Elias, só existe Elias. Moisés e Jacó não existem mais. Se Elias, como está textualmente na Bíblia pelo próprio Jesus, é João, o Elias que voltou, então Elias também não existe mais. Agora explica-me como Jesus conversou com Moisés e Elias no Monte Tabor. Com duas personalidades, com duas almas. Duas almas do mesmo Espírito. Duas personalidades. Exato. E eu conversei com mais de 500 do mesmo Espírito. Quer dizer, as minhas vivências desde Atlântida, mais ou menos 8.000 anos, 10.000 anos de vivência no planeta Terra. Então, alma seria personalidade. Isso agora. Como que é seu nome? Vilma. A Vilma tem uma alma. A Vilma é a personalidade. O centro consciencial da Vilma é a alma. A personalidade é o seu corpo, o seu perispírito, o seu subconsciente, a sua mente. Isso chamamos de eu individual. A personalidade que você está animando atualmente. O centro consciencial dessa personalidade é você, a Vilma. Quando morre o corpo, a Vilma continua existindo dentro do espírito. Assim como uma célula da Vilma está dentro do corpo e não perde a sua consciência. Cada célula é um ser individual dentro dos seus órgãos, dos seus tecidos. Por isso que eu poderia dizer que Emmanuel, quando o Chico conversava com Emmanuel, estava conversando com ele mesmo? É o que nós acreditamos. Por exemplo, Kardec, na obra A Gênese, narra que Camille Flammarion estava psicografando Galileu, que é o próprio Camille, numa outra etapa. Se fosse reencarnação, era Galileu escrevendo suas memórias e não Camille psicografando Galileu. Então Galileu continua existindo. Outra ainda, vou colocar mais uma pulga atrás da sua orelha. Eu tinha colocado só atrás dessa, agora eu vou colocar nessa aqui também. Leon Denis, nós acreditamos, e vários outros estudiosos, que antes de ser Leon Denis, ele foi Jerônimo de Praga. Só que quando Leon Denis encarna, Jerônimo de Praga foi o seu mentor durante 50 anos. Como que é isso? Então, se você considerar que é um ponto que nasce, então um ponto de Jerônimo encarnou como Leon Denis e ele próprio cuidou da sua laranja ou da sua laranjeira em construção. Mas se realmente indo por essa vertente aí, eu, digamos assim, você não botou uma pulga atrás da minha orelha, você tirou a pulga. Então tá bom. Porque eu sempre desconfiei, mesmo sem ter estudado isso, sem ter visto isso em lugar algum, ainda não vi, talvez veja agora no seu livro, que eu ainda não li. Mas assim, eu sempre desconfiei disso. Por exemplo, quando eu estou no mediúnico, que eu tenho o impulso de escrever, eu sempre acho que apesar de Vilma Rejane, naquele momento e naquele ambiente ali, ter escrito algo que eu, na minha casa, não escreveria, mas eu não deixo de achar que fui eu que escrevi. Eu estou sob a influência de mim mesmo, numa consciência, sei lá, parece que a coisa se alarga e eu consigo escrever mais, tá entendendo? Exato. E isso é tudo que os espíritos desejam, que nós manifestemos todas as nossas potências primeiro, e se faltar algo diante da obra que nós queremos levar a efeito, aí eles entram, trazendo algum chá das suas xícaras para colocar na nossa xícara. Você entendeu? Kardec escreveu 90% da obra A Gênese buscando na sua própria consciência. Então a obra ali é o mestrado, é o doutorado dele. Como André Luiz, Evolução em Dois Mundos e Mecanismo da Mediunidade é dele. É o que ele bebeu, o que ele acumulou com todos aqueles mentores que construiu a realidade em si. Agora fala, eu construí isso no meu universo.
Muito bom isso, muito Então, esclarecedor. obrigado. Está tudo na doutrina, com Kardec e os demais. Podemos encerrar hoje, senão vocês não voltam amanhã, né? Então, nossa gratidão profunda a todos. Que Deus abençoe esta casa, os organizadores dos 2 planos, cada um de vocês que se dispuseram a estar aqui neste ambiente magnífico, a todos os seres que contribuíram para que nós estivéssemos aqui, a Miriam, a Genevieve, que vieram de longe, vieram conosco para nos apoiar também nessa tarefa, e também rever vocês, porque nós estamos reencontrando, porque nós já nos conhecíamos, pelo menos muitos aqui, quando nos abraçamos, tiveram a certeza que nós estamos num reencontro e não apenas nos conhecendo pela primeira vez. Que Deus nos abençoe a todos e nos faça sempre instrumentos de vossa paz. Que assim seja.